queridos irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou muito feliz pela oportunidade, às vezes não dá realmente, mas eu estou muito feliz por participar mais uma vez desta sala de oração que tem, eu sei que tem muita gente participando, sempre estou lá acompanhando nas orações, só não apareço, mas eu estou lá vendo e orando com vocês. Que Deus nos abençoe, né? Então, hoje nós vamos falar sobre a primeira Páscoa. Então, assim, o livro de Êxodo, ele relata a história do povo de Deus, desde lá dos primórdios. Ele vem trazendo, se nós prestarmos bem atenção, no livro de Êxodo, Deuteronômio, nos Pentateucos, né? São livros de muita importância para nós hoje, apesar do tempo ter passado, mas a palavra de Deus, ela continua a mesma, e ela vem trazendo coisas incríveis para a nossa vida e para a nossa salvação. E hoje nós vamos falar, estudando o livro Os Escolhidos, hoje eu estudo 24, a primeira Páscoa. Então, vamos acompanhar, tá certo? Então, assim, em Êxodo 4, 22 a 23, é relatado a saída do povo, o pedido de Deus, enviando Moisés ao faraó para que o povo saia do Egito, para que o povo saia da escravidão, para que o povo tenha a oportunidade de louvar e adorar o Deus verdadeiro. Então segue o relato que diz: quando Moisés fez o pedido de libertação de Israel ao rei do Egito, pela primeira vez, ele advertiu a Faraó que poderia cair as mais terríveis pragas. Israel é meu primeiro filho, e eu lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto, mas você não quis deixar ir. Por isso, matarei os seus primogênitos. Muito sério isso, né? Quando Deus pediu as primeiras pragas, na verdade, as primeiras advertências que Deus deu ao povo lá no Egito, deu ao faraó da época, ele pediu para que, usando a pessoa de Moisés e de Arão, para que libertasse o povo dele, e ele diz, o meu filho Israel, né? Então ele chama o povo de filho. Se Faraó tivesse atendido os reclames de Deus, certamente não teria acontecido tantas coisas que aconteceu na época. Ele diz o seguinte: Deus tem um terno cuidado pelos seres formados à sua imagem. Se a perda de suas colheitas, de seus rebanhos e do gado tivessem levado o Egito ao arrependimento, os filhos não teriam sido atingidos, ou seja, os primogênitos não teriam morrido. Mas a teimosia, o desafio, a falta de conhecimento e de amor a Deus fez com que grandes coisas acontecessem, coisas terríveis. Faraó, ele precisava sentir a dor da perda do seu único filho, a dor que Deus sentiu quando viu o seu filho lá na cruz. Ele precisava sentir essa dor para aprender e entender do amor de Deus supremo pelo seu filho, que deu sua vida por muitos, que mais tarde, posteriormente, bem depois, viria para morrer por nós. Deus tem um terno amor
Gente, eu achei isso tão lindo. Deus tem um terno amor, um terno cuidado pelos seres formados à sua imagem. Nós somos a imagem de Deus, nós somos a sua semelhança ainda. Lá no Éden, quando Deus criou o homem, criou Adão, criou Eva, eles foram realmente criados à imagem e semelhança de Deus. Com o passar do tempo, nós nos tornamos semelhança uns dos outros, por conta do pecado. Adão e Eva eram realmente imagem e semelhança de Deus, porque eles tinham um caráter santo. Eles não tinham o pecado na mente, eles não pecavam involuntariamente como nós pecamos, infelizmente. No passado, o povo de Israel vivia na escravidão do Egito e hoje nós vivemos na escravidão do pecado. Mas, irmã, eu não quero pecar. Não, eu também não quero. Mas é involuntário, está no nosso, é um pecado que corre na nossa corrente sanguínea, não tem como você não pecar. Por mais comunhão que tenhamos, o nosso caráter é assim. Depois da desobediência de Adão e Eva, tudo mudou. Então o homem tornou-se imagem e semelhança uns dos outros. Por isso vamos deixá-lo de buscar? Não, temos que buscá-lo mais e mais, para que possamos ser realmente transformados. E essa transformação de caráter, a obra que Deus começou em nós, ela vai terminar quando Jesus voltar. Aí nós seremos novamente imagem e semelhança de Deus. Porque por enquanto nós estamos aqui nessa pátria que não é nossa. Estamos vivendo as lutas deste mundo. Enquanto estivermos aqui, o pecado que foi semeado aqui vai estar conosco, até que o Senhor nos transforme totalmente. Amém. Aleluias. Porque o Senhor tem planos para cada um de nós, assim como Ele tinha plano para o seu filho Israel lá no passado. Ele chama o povo de meu filho. Moisés tinha sido proibido de aparecer novamente na presença do faraó, sob pena de morte. Entretanto, uma vez mais veio diante dele com terrível mensagem, e ele diz: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. São essas as frases que devemos dizer quando chegamos para alguém. Assim diz o Senhor. Porque quando nos utilizamos do assim diz o Senhor, significa que estamos sendo leais à palavra de Deus. Assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho de Faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto. Gente, imagina aquele terror, aquela noite terrível em que o anjo da morte passou e entrou nas casas que não tinham o sangue na porta, o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo, o sangue que representava o sangue de Cristo. Cordeiro sem mácula, sem defeito algum. Foi escolhido, cordeiro ou cabritos, foram escolhidos para que o seu sangue fosse passado nos umbrais das portas. Deus tem um plano, tinha um plano para o povo do passado e Deus tem um plano para o seu Israel hoje. Deus é maravilhoso. Antes de executar, então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e o Israel. Hoje Deus faz distinção entre o Egito e o Israel. O Israel são aqueles que tentam
Mesmo no meio do pecado, da dor, dos sofrimentos, ele tenta respirar, é como se estivéssemos num oceano. Estamos lá tentando respirar, tentando, buscando, estirando a mão, pedindo ajuda. E o Egito são aqueles que, infelizmente, não querem. Porque você sabia que tem gente que não quer a salvação? Eu tenho uma amiga de trabalho que na hora do almoço, gente, eu já fiz de tudo. No meu ver, Deus sabe, no meu ver. Pode ser que Deus tenha outros planos. Na hora do almoço, fica aquela turminha conversando. Eu já usei saleiro, eu já usei o paliteiro, o vidro do azeite, contando história para eles como se fosse para criança. Já fiz. E sabe o que é que eles dizem? Tem uma senhora lá que disse assim: eu não acredito na Bíblia. Não adianta você dizer porque eu não acredito nisso. Então, infelizmente, são pessoas que não querem ser Israel, querem viver no Egito. E ontem mesmo eu estava orando por ela, na hora do sermão na igreja, que foi maravilhoso, e eu tive uma lembrança muito forte, e eu pedi a Deus que tivesse misericórdia. Porque essas pessoas que dizem que não acreditam, que não creem, quando se converte é bênção. É muita bênção. Se converte, quando elas permitem que o Espírito Santo faça o trabalho na vida delas, a convenção é maravilhosa. Antes de executar essa sentença, o Senhor deu instruções aos filhos de Israel por meio de Moisés a respeito da sua partida do Egito e sobre como poderiam se prevenir contra o juízo que estava para cair. Cada família sozinha ou reunida com outras deveria matar um cordeiro ou um cabrito sem defeito e com feixes de isopo espalhar o sangue nas laterais das vigas superiores das portas. Está em Êxodo 12, versículo 7. Para que o anjo destruidor, ao vir à meia-noite, não entrasse ali, deveriam comer a carne assada com pão e sem fermento, ervas amargas. As ervas amargas era para lembrar a escravidão, a dor, o sofrimento. E o pão sem ser levedado significava a pureza, o pecado extinguido da vida das pessoas. Ainda disse mais: comam apressadamente esta Páscoa. Esta é a Páscoa do Senhor. O Senhor declarou, isso está em Êxodo 12, versículo 11. O Senhor declarou ainda naquela mesma noite: passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei o juízo sobre todos. Hoje nós estamos vivendo um período de muita dor e sofrimento. O mundo todo está convulsionando com problemas, dores, guerras, fomes, doenças, reino contra reino, nação contra nação. Mas nós não devemos esquecer nunca que o nosso Deus não esquece de nós. O povo vivia lá no Egito em tremenda escravidão, sofrendo horrores. Não tinham direito nem sequer de adorar o seu Deus. Mas o Senhor teve misericórdia e mandou Moisés para salvar o povo. Hoje nós temos o Cordeiro de Deus, o verdadeiro Cordeiro de Deus, único e legítimo, que vai nos tirar, vai nos libertar do Egito atual em que vivemos. Deus não esqueceu de nós. Ele também não está em silêncio. Ele está trabalhando. Ele está lutando por nós. Se os nossos olhos pudessem se pudessem cair as escamas que tem nos nossos olhos, para enxergarmos a quantidade de anjos de Deus que tem ao nosso lado, para nos proteger das ações do inimigo. Infelizmente, nós não podemos enxergá-los ainda,
mas Deus determinou para nós um livramento. Cristo veio, o Cordeiro, o verdadeiro Cordeiro Pascual, veio e morreu por nós. Somente o sangue de Cristo podia nos comprar das mãos do vilão, do malvado, do inimigo, que usurpou o direito de Adão de comparecer aos concílios perante Deus. Isso é incrível. Isso é maravilhoso. Sabemos que Deus não nos esqueceu. O povo do Egito clamou por socorro. E nós também estamos clamando. Porque este mundo não tem mais condição de vivermos nele. Não temos mais condição de viver aqui. Devemos orar intensamente pelos nossos irmãos, familiares que ainda não aceitaram Jesus. Ainda há tempo. Ainda há tempo para buscarmos o Senhor com todo o coração. E segue-se, diz o seguinte: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem quando eu vi o sangue. Passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. A praga da destruição não vai atingir o povo de Deus, o Israel espiritual. Para isso precisamos estar firmes. Para isso precisamos estar ligados inteiramente ao Senhor e obedecer pela fé. Mostrar a Cristo que nós temos fé. Porque esse povo lá no Egito, os nossos irmãos do passado, e tudo que Moisés disse que ele deveria fazer, que Deus havia pedido a Moisés, eles fizeram. Eles agiram pela fé. Irmã, por favor, quando faltar alguns minutinhos, me avise, tá? Obrigada. Então, o povo, eles foram pela fé no que Moisés falava. Hoje nós temos a palavra de Deus, que é clara, é perfeita, é maravilhosa para nos alertar. É o mapa que vai nos levar para a Canaã celestial, porque esse é o objetivo de Deus. Irmãos, ele não nos esqueceu aqui. Ele não nos esqueceu. Nós devemos ter sempre em mente que o nosso Deus não dorme. Ele não cochila. Seus olhos estão sempre olhando para nós. E o sacrifício de nosso amado Salvador nos dará a liberdade completa quando ele cumprir a última promessa de vir nas nuvens dos céus, buscar, não salvar, mas buscar os que já estarão salvos. Glória a Deus. Para celebrar esse grande livramento, Israel deveria realizar a festa da Páscoa todos os anos, por todas as gerações futuras. É o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas de Israel, dos israelitas no Egito, e poupou as nossas casas. Êxodo 12, versículo 27. A Páscoa aponta para Cristo, como nós já falamos, nosso Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Páscoa deveria ser um ato tanto comemorativo como simbólico, que apontava não somente para a libertação da escravidão do Egito, mas para o maior livramento que Cristo iria realizar no futuro. Amém, Senhor. Libertando o seu povo do cativeiro do pecado, o Cordeiro do sacrifício representa o Cordeiro de Deus e aqui está a nossa única esperança. Apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 57, o apóstolo Paulo assim escreveu. Em 1 Coríntios 5,7 diz: pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Não bastava que o Cordeiro da Páscoa fosse morto, seu sangue deveria ser expandido nos portais. Da mesma forma, os méritos do sangue de Cristo devem ser expandidos em nossas vidas. Devemos crer que ele não somente morreu pelo mundo, mas também morreu por cada um de nós individual. Cristo, o Cordeiro de Deus, ele morreu por nós, cada um individualmente, porque ele olha para nós individualmente. Ele conhece
as nossas lutas para conseguirmos ficar de pé. Ele conhece as dúvidas que às vezes pairam na nossa mente. Ele conhece o nosso coração pesado. Ele nos conhece. E foi por nós que ele morreu. E ele vai nos livrar das mãos do inimigo. O Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a nossa única saída para este mundo que vive em trevas, em dores, em sofrimento. O isopo simbolizava a purificação. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco e ficarei mais branco que a neve. Salmo 51, verso 7. Aleluia. Nosso Deus, Ele quer fazer isso conosco. Existem muitas pessoas ainda que creem no que diz o homem e não creem no que diz a Bíblia. Se estamos firmados e conscientes de que a Bíblia é a palavra de Deus, devemos a cada dia ficar firmes e gratos pelo imenso sacrifício que nosso amado Salvador fez por nós. O cordeiro deveria ser preparado inteiro, nenhum osso deveria ser quebrado, assim como Cristo, simbolizando a Cristo, porque lá no Calvário nenhum osso de Jesus foi quebrado. Não poderia ser quebrado. A carne deveria ser comida. Não basta crermos em Cristo para o perdão dos pecados. Pela fé devemos receber constantemente a nutrição espiritual que dele provém por meio de sua palavra. Cristo disse: se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. A palavra que eu lhes disse são espírito e vida. Pelo poder de Cristo devemos ser transformados à sua semelhança e refletir os atributos divinos. O cordeiro tinha que ser comido. O cordeiro devia ser comido. A palavra de Deus deve ser aquele livrinho que nós devemos comer. Porque na palavra de Deus é vida, tem vida. O sopro de Deus que deu vida a Adão e Eva é o mesmo sopro de Deus que construiu, que edificou a palavra dele na Bíblia, para que possamos encontrar vida e salvação. O sangue de Cristo é quando aceitamos o sacrifício dele em nossas vidas. O sangue de Cristo nos transforma, nos molda e nos faz, mesmo tendo o caráter, a semelhança uns dos outros, mas sempre há uma distinção. Pelo poder de Cristo devemos ser transformados à sua semelhança. Pelo poder de Jesus. Somente em Cristo nós encontramos verdadeira salvação e modificação do nosso ser. O povo precisava dar prova de sua fé por meio da obediência. Assim, todos aqueles que esperam ser salvos pelo sangue de Cristo devem também compreender que tem algo a fazer para alcançar a salvação. Necessitamos nos desviar do pecado para a obediência. Somos salvos pela fé e não pelas obras, porém nossa fé deve ser demonstrada por meio das obras. É isso que nós devemos fazer, a obra, mas a obra da fé. Devemos apreciar e utilizar toda a ajuda de Deus, toda a ajuda que Deus proveu. Precisamos crer e obedecer todas as reivindicações, eu tenho dificuldade de falar essa palavrinha, reivindicações divinas. Deus pede muito,
Deus não pede muito, porque o trabalho maior ele já fez, a obra maior ele já fez. Ele não pede muito. O que nós temos é que entender as instruções da palavra de Deus, que é o mapa que nos conduz para ele. Somente. Quando Moisés transmitiu a Israel as providências tomadas por Deus para a sua libertação, o povo curvou-se em adoração. Esse é o tempo, meus irmãos, de se curvar em adoração, em gratidão, não baixar as nossas cabeças, porque o tempo se aproxima de nós podermos ver Jesus face a face. Você já pensou que maravilha será tocar a face de Cristo, poder tocar no seu corpo e senti-lo? Senhor, você chegou, veio, o Cordeiro de Deus veio como prometeu. Irmão, será um dia de grande alegria para aqueles que realmente buscam. Outro dia estava conversando com meu esposo. Eu não quero estar no grupo daqueles que vão se esconder. Eu não quero estar no grupo daqueles que irão rejeitar. Eu fico meditando na vida de Pedro. Pedro andava com Jesus, estava com ele e o negou. Segundo a palavra de Deus, as profecias, o espírito de profecia, muitos que estão na igreja hoje não vão permanecer, porque vão ter medo de assumir que aguarda o Salvador. Muitos. Eu não quero estar nesse grupo, meus irmãos. Eu não quero. Pedro estava com Cristo e ele negou a Jesus. Nós temos a palavra. Nós temos a palavra. Não podemos fazer isso com nosso Senhor. Negar a Jesus no auge do grande conflito será negá-lo e entrar no lago de fogo e enxofre que não foi preparado para o homem. Foi preparado para Satanás e seus anjos. Mas muitos entrarão com ele por não aceitarem, por renegar, por negar sua existência, por não querer a salvação, não aceitar o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Infelizmente. Muitos dos egípcios foram levados a reconhecer o Deus dos hebreus como o único Deus verdadeiro, e estes pediram para se abrigar nos lares de Israel, quando o anjo destruidor passasse por suas terras. Eles foram alegremente recebidos e se comprometeram a servir a Deus e a sair do Egito com seu povo. Muitos irão sair da igreja por renegar a Cristo, mas muitos irão vir. A igreja invisível de Deus virá se unir àqueles que permanecerem firmes e receberão a vitória, a coroa da vida. Por isso que antes de entrarmos no céu, passaremos um sábado com o Senhor Jesus. Para aqueles que passaram a vida toda sem conhecer a Jesus verdadeiramente, se converter no último dia, próximo à volta de Jesus. E esses terão o prazer de passar o primeiro sábado das suas vidas na companhia de Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Então, para encerrar, né, mas já falta pouco tempo, nós aqui finalizando. À meia-noite houve grande pranto, grande desespero. Todos os primogênitos morreram. Todos, de homens e animais, de escravos e de livres.
mas não foi do agrado de Deus. Deus não se agrada com a morte do ímpio, Deus não se agrada com a morte daqueles, mesmo daqueles que o rejeitam. Como os israelitas estavam escravizados aos egípcios, assim nós também somos escravos do pecado. Como os israelitas se achavam em grande perigo, assim nós também nos achamos em grande perigo. Estamos vivendo, com alegria, sabe, que eu digo, estamos vivendo os últimos dias. Porque o Senhor diz assim, quando ouvirdes falar, lá em Mateus 24, de todas essas coisas, erguei as vossas cabeças, e vamos erguer as nossas cabeças, porque o nosso Salvador virá em breve. Como os israelitas tinham de aplicar à porta o sangue do Cordeiro, nós também temos de aproveitar o sacrifício de Cristo, aceitando o seu sacrifício a nosso favor. Que Deus nos abençoe. Que possamos estar intimamente ligados com Cristo, o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Que Deus nos abençoe, que possamos estar firmes. Irmãos, tempos difíceis virão cada vez mais. Os dias estão passando muito rápido e coisas muito terríveis ainda vão acontecer. Se nós dissermos que tudo vai melhorar, é porque não estamos esperando o nosso Redentor. Não vai melhorar. Nós temos que estar firmes, arraigados, firmes na palavra de Deus, crendo nas promessas, mesmo não vendo, crendo a si mesmo. Porque essa nossa fé que vai nos sustentar diante das mais severas provações deste mundo. Que o Senhor abençoe cada família representada neste grupo. Que o Senhor fortaleça a nossa fé. E que possamos permanecer firmes a cada dia. Deus e Pai que estás nos céus e também aqui do nosso lado. Graças te damos, Senhor, porque Tu ofereceste o que tinha de mais precioso para nos salvar de todo o mal, de toda a raiz do mal que foi implantada neste mundo. Graças te damos, Senhor, por esse sacrifício e pela graça imerecida que nós recebemos. Lá no passado, quando Jesus esteve aqui, Ele orou por cada um de nós. Assim diz a palavra de Deus em João 17. Pai querido, muito obrigada por ter orado por nós. Muito obrigada por ter se lembrado de nós que hoje aqui estamos vivendo em 2022 na expectativa, Senhor, com o coração cheio de esperança, esperando o Salvador, Jesus Cristo, teu Filho amado, o Cordeiro verdadeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque recebemos de ti o bem mais precioso que qualquer ser humano pode receber, desde que aceite, que é a vida eterna, viver para sempre. Viver para sempre onde não há dor, onde não há pranto, onde não há fome, onde não há guerra. Senhor, meu Deus, muito obrigada por nos dar essa oportunidade hoje. Muito obrigada. Louvado seja o teu santo nome. Nós te pedimos, Senhor, que permaneça conosco. Não nos deixa vacilar na fé. Te pedimos, Senhor, que nos sustente a cada dia. Em nome de Jesus, nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém, amém e amém.